Oi pessoal, tudo bem com vocês? Como eu conversei com vocês no Instagram, e aqui também eu mostrei para vocês em alguns vídeos, ultimamente eu estou estudando bastante literatura e eu gostaria de compartilhar algumas coisas dos meus estudos com vocês, porque eu já aprendi muitas coisas interessantes e além disso, tanto o meu Instagram quanto aqui no YouTube, eu gosto bastante de mostrar para vocês as minhas leituras. Então eu pensei, por que não fazer um estúdio vlog de literatura e compartilhar com vocês as minhas experiências? Eu estudo literatura com história ao mesmo tempo, porque como vocês sabem, a literatura, a arte em geral sempre caminha com a história. Então muito o que acontece na sociedade em questão política, religiosa, sobre a liberdade das pessoas, tudo isso que acontece no mundo influencia muito o que os autores escrevem, o que os artistas fazem em suas pinturas, o que eles gostam de retratar, até como uma forma de liberdade de expressão e crítica à sociedade e a algumas coisas injustas que acontecem nela, independente do tempo. Então eu gosto de estudar coisas assim interligadas e depois eu pretendo também começar a estudar pela enciclopédia de arte, mas por enquanto eu tô focada mais na literatura e na história. O estúdio vlog vai ser mais focado em literatura, mas eu só gostaria de mostrar para vocês essa parte do sumário de história. Ela é dividida entre pré-história, idade antiga, idade média e por aí vai. Então eu comecei por aqui primeiro, para ser sincera. Comecei lendo a pré-história e tudo mais, e aí quando eu cheguei um pouco mais pra frente eu resolvi começar com a minha enciclopédia de literatura. Como vocês podem ver, essa coleção de enciclopédia aqui é do Estadão. Eu vou ver aqui que ano ela é, provavelmente tem aqui nas informações da ficha técnica. Eu mostrei os volumes que ela tem para vocês na minha Bookshelf Tour, então caso vocês queiram ver, porque aqui essa, por exemplo, é o número 4, essa daqui é a número 7, e aí cada uma tem um tema diferente. Então esse conjunto de enciclopédias aqui é de 2008, mas tem muita coisa atual aqui e conhecimento nunca é demais. Então hoje eu vou conversar um pouco mais com vocês sobre literatura e quem sabe quando eu começar a estudar mais da enciclopédia de arte eu volte a fazer algum estúdio vlog especial. Indo agora propriamente para a enciclopédia de literatura, é a de literatura universal, mas ela também tem uma de literatura brasileira e tudo mais, então eu resolvi começar com essa primeiro de um panorama geral e provavelmente depois eu vou para outra que é mais específica para a nossa cultura. Aqui para esse sumário, diferente do de história, ela não é dividida em tempos, ela é de uma forma mais geral. E aqui para o final, como vocês podem ver, tem os apêndices que falam um pouco de obras importantes que eu estou bem ansiosa para chegar. Aqui a gente começa o conteúdo com a literatura antiga da Índia. Nessa parte aqui de Mesopotâmia, Egito, China e tudo mais, é o que eu aprendi que eram as sociedades fluviais, as civilizações fluviais, porque elas foram as primeiras a realmente conseguir bastante movimento e crescer a economia graças aos rios que ficavam perto delas. Então tinha o Mar Vermelho, tinha o Tigre e o Eufrates, então essas civilizações começaram a sua evolução de uma forma mais rápida do que as outras. Então a gente já começa por aqui nesse tempo e o que eles produziam na literatura. Como eu aprendi aqui nessa época, eles gostavam muito mais de produzir obras com temas religiosos e até poemas épicos com a origem do mundo na visão deles. Tem também essas partes de Saiba Mais, que é super interessante, dá para aprender muito mais coisas com esses quadros especiais. Então tem muita coisa aqui de exemplos de obras, alguns até com pedaços que a gente pode ler e ter acesso a essa literatura, então é bem interessante. Logo depois já começa com as produções gregas e latinas, que seria de Roma. Aqui eles também produziam bastante poesias épicas, que tinha muito a ver com os mitos que eles tinham na sociedade, que era muito importante para eles, quanto às suas ações, sua religião, ditava bastante como eles agiam na época.
Então eles produziam bastante poesias épicas relacionadas a esses mitos, as poesias líricas também, mas relacionadas aos sentimentos, a prosa, que tinha muito a ver com filosofia, com ciência, história e fábulas que ensinavam alguma coisa, e claro, o teatro, que tinha a tragédia e a comédia. Nessa parte eu gosto também de separar bastante sobre obras que eles citam e eu gostaria de ler. Assim eu consigo aumentar bastante o meu conhecimento da época e ter acesso a outros tipos de literatura, outras formas de escrita, que é uma das metas que eu estipulei para esse ano. Eu consegui abrir mais a minha mente nessa questão da leitura e ter mais contato com maneiras diferentes de produções literárias. Nessa parte da literatura grega, eu coloquei aqui que eu gostaria de ler a Ilíada e a Odisseia, que são os poemas homéricos super famosos por aí, muita gente já leu e eu tô muito interessada para ler também. Também tem essa obra, Teogônia, que é um poema que conta os mitos da origem do mundo. Eu fiquei bem curiosa para ler essa. E aí eu passei para a parte da Latina, de Roma, que também teve obras que eu me interessei. A obra que eu fiquei mais curiosa para ler nessa parte latina é a Metamorfoses, do Ovídio, que é uma obra que fala que tem bastante mitos e, se não me engano, tem uma edição da Penguin, que é uma editora que eu gostaria de colecionar bastante livros, então eu vou tentar comprar a Metamorfose também nessa edição da Penguin. Para finalizar esse segundo tema do meu estudo dessa primeira parte das cidades fluviais, da literatura grega e romana / latina, eu gostaria de conversar com vocês também que eu adiciono esse símbolo aqui em capítulos em que eu consigo aprender alguma coisa que eu não imaginava. Um exemplo é esse aqui da poesia lírica grega, que eu soube sobre a Safo, que é uma poeta importante da antiguidade. Ela dirigiu uma escola de literatura para moças jovens de origem nobre. E eu achei muito interessante essa parte, porque nessa época a gente sabe que não era tão fácil as mulheres ascenderem socialmente. E aí, com o nome dela, eu também aprendi algumas coisas curiosas, porque eu lembrei muito de romance sáfico por causa de Safo. E eu aprendi que realmente esse termo veio do nome dela, porque ela fazia alguns trabalhos, algumas obras em que ela falava das amigas dela, e isso foi visto como se ela fosse uma mulher homossexual, mas ela era casada com um homem. Então são coisas que a gente não consegue ter certeza do passado, quais eram as motivações dela para fazer esses trabalhos, se era realmente amizade ou amor. Mas foi uma coisa que eu achei super interessante e gostaria de compartilhar com vocês, porque eu gosto muito de descobrir a origem das palavras, e aí mais pra frente eu também vou conversar com vocês sobre o que eu aprendi sobre outras palavras. Como vocês podem ver aqui, depois dessa parte da literatura grega e latina, vem a greco-latina tardia, que era o nascimento do romance, que foi uma parte que eu também gostei bastante de ler. Depois de ler essa parte aqui, eu também pensei bastante sobre o que significava o surgimento do romance. Então aqui fala muito sobre, depois da literatura grega clássica, veio o período helenístico, que eu estudei na história, de que é um período em que Alexandre o Grande consegue expandir muito os territórios dele, e assim ele vai espalhando também a cultura grega. E aí acaba se misturando a cultura grega dele com a cultura dos povos conquistados. E é nessa época que surge o romance, então eu acredito que com essa mistura de culturas começa a nascer também a necessidade de algo que seja mais relacionado ao prazer, à cultura realmente, e aí a leitura deixa de ser uma coisa especificamente ligada à didática, aos estudos, como era no tempo grego, em que eles escreviam muito sobre como o mundo surgiu, como era a filosofia, a ciência, como eu conversei com vocês. Então eu acredito que nessa parte da história
como a cultura estava se disseminando bastante, eles quiseram criar algo que eles pudessem se divertir, além de aprender. Então eu acredito que foi assim que surgiu o romance nessa época da Grécia pós-clássica no período helenístico. Depois dessa parte já vem a literatura medieval, mas isso eu vou deixar para outro take do vídeo. Esse vídeo vai ficar bem grande, então provavelmente eu vou fazer mais de uma parte desses estudos de literatura, mas eu acho importante para expressar o quanto eu gosto da literatura, o quanto ela é importante para a sociedade, como forma de liberdade de expressão e para a gente aprender mais também, porque é muito mais interessante você aprender as coisas do mundo com temas que você gosta, como eu gosto da literatura, por exemplo. E conhecimento bom é conhecimento compartilhado, então eu gostaria de compartilhar com vocês as coisas que eu aprendo por aqui. Além dos estudos que eu estou fazendo pelas enciclopédias que eu mostrei para vocês, eu também estou fazendo um curso de literatura que a Cultive oferece. Na verdade é literatura pro Enem, mas como eu disse para vocês, eu gosto de estudar esse tema, então eu achei uma ótima oportunidade para rever as aulas que eu já tinha visto há alguns anos atrás, aprender mais sobre os períodos literários. Aí, por exemplo, eu estava estudando sobre as figuras de linguagem, depois também vem as formas literárias de narrativa, de lírica, de teatro, drama. Então, eu gostei muito de assistir essas aulas. Eu ainda estava no início do curso, como eu disse para vocês, eu já tinha assistido as aulas antes, mas eu gosto muito de estudar esse tema, então para mim foi bem interessante. No curso também fala melhor sobre os períodos literários, que não fala com tantos detalhes nas enciclopédias, então para mim é muito mais interessante. Até agora eu tinha conversado com vocês até essa parte da literatura greco-latina e o nascimento do romance, nessa parte aqui das enciclopédias. E aqui nos meus estudos do curso eu conversei com vocês que eu estava estudando sobre figuras de linguagem e depois viria a parte de formas literárias, que é o que eu vou conversar com vocês agora. A narrativa é a minha favorita, é claro, porque ela é composta de contos, novelas e tudo mais. Ela é um relato de uma situação imaginária ou real, como eu escrevi ali, contada através de um narrador. Aí ela tem aquelas formações de enredo, de tempo e espaço, tipo de narrador, que é uma coisa que eu não lembrava tão bem, porque o narrador tem aquelas divisões de primeira e terceira pessoa, que são mais comuns, e aí tem aquela de narrador, observador e onisciente. O observador é aquele que tem um ponto de vista da história, ele tem uma visão até que geral. O onisciente já é aquele que tem uma visão que também se estende para sentimentos das personagens. Então, além das ações que o observador narra, ele também narra alguns pensamentos e sentimentos das personagens, que na minha opinião é o narrador mais interessante, porque eu gosto muito de histórias que falam sobre o consciente das pessoas, como elas aprendem as coisas com experiências e reflexões, então o onisciente eu gosto bastante. E aí, além das recomendações literárias que eu disse que eu estava pegando lá da enciclopédia, eu também peguei várias aqui do curso que eu estou fazendo. Aqui, por exemplo, como vocês podem ver, a professora citou Dom Casmurro, Paixão segundo GH, 100 anos de solidão e vidas secas, que já são livros que eu tinha interesse mesmo de ler. Passando pro lírico, conhecido como poesia, e aí eu aprendi direitinho o que significa poesia e poema. Poema seria mais a estrutura em que a gente conhece, que a gente pensa que é poesia, pelo menos eu pensava, mas eu entendi como se a poesia fosse mais um gênero em que trata da subjetividade das pessoas, então ele também pode ser escrito em prosa, diferente da poesia, que tem aquela estrutura específica. Nesse gênero lírico também tem o eu lírico, que é uma persona do autor. O autor não precisa necessariamente ter passado por aquilo em que ele narra, então é mais uma questão de reflexões e não especificamente de experiências. Nessa parte fala também como antigamente os escritores achavam que só os temas clássicos e sublimes mereciam esse gênero,
Mas o tempo foi passando e hoje em dia as pessoas pensam que temas cotidianos também são importantes para tratar nesse gênero, o que eu concordo, porque tem muitas coisas cotidianas que fazem a gente pensar muito sobre a nossa vida, sobre nossos sentimentos e ações. Então eu concordo que temas cotidianos também devem ser tratados nesse tipo de literatura. Depois da estrutura de explicação de versos, estrofe e prosa, que eu já conversei com vocês, vamos para o gênero dramático, que é aquele que é mais conhecido como teatro, que é um gênero de encenação, de dramatização, de interpretação, e aí também é apresentado diretamente ao espectador, para quem assiste a peça, ou ao leitor, para quem lê a peça, diferente do narrativo, que precisa de um narrador para contar a história. Aqui a gente pode ver por nós mesmos. Aqui tem a explicação de como o texto tem as suas particularidades, a didascálias e tudo mais. Também peguei algumas coisas que foram citadas, como Shakespeare, obviamente, Vestido de Noiva e a Simone de Beauvoir. E aí depois vamos para as formas literárias, que são as divisões desses gêneros que eu conversei com vocês, que eu falei aqui que, por exemplo, no narrativo tem o conto, a crônica, a novela e o romance. No lírico tem a epopeia, o soneto, a lira, a ode, a sátira. E aqui no drama tem o haikai, a tragédia, a comédia e a farsa. E aí essa parte foi a que eu mais consegui pegar algumas inspirações de leituras para eu fazer, que eu fiquei bem curiosa para ler, autores também que eu gostaria de conhecer. Então, caso vocês já tenham lido algum desses, com certeza comentem aí para eu saber qual é a sua obra favorita e eu poder expandir mais a minha consciência literária. Eu pensei aqui em voltar a partir dessa parte que foi a última que eu conversei com vocês, para falar sobre o que eu aprendi nas próximas páginas, mas aqui já começa com a literatura medieval, que aí vem o trovadorismo, que é uma coisa que eu gostaria de deixar para a próxima parte do vídeo de estudos. A partir daqui, depois de tantas coisas que eu conversei com vocês, tantas curiosidades e conhecimentos compartilhados, eu vou deixar os próximos assuntos que eu vou estudar de literatura para uma segunda parte do Estude Vlog dessa matéria, porque a partir daqui eu já começo a estudar sobre estilos literários, então a partir do trovadorismo, o arcadismo, o tempo barroco. Então a partir daqui eu já vou deixar para a segunda parte do vídeo, que eu acho que assim vai ficar mais interessante e menos longo, porque o vídeo já ficou bastante longo com todo o conhecimento que eu compartilhei com vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comentem para eu saber se vocês querem que eu traga mais desse tipo de estúdio vlog de temas específicos, se vocês gostam de estudar literatura e se vocês gostaram das curiosidades que eu trouxe para vocês. Espero muito que vocês tenham gostado e até a próxima!